Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, Cleiser Alves, estamos começando o Power Talks de hoje e eu tenho um convidado ilustre. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre investimento, sobre networking, sobre finanças, sobre empreendedorismo. E hoje o meu convidado é Theo Starneck. O cara é fera, sabe de tudo e um pouco mais. E hoje a gente vai aprender com ele aqui sobre essa área tão importante e pouco valorizada, infelizmente, no Brasil. Mas eu tenho certeza que gente igual a ele está mudando um pouquinho a visão sobre o tema. E é por isso que a gente está aqui no Power Talks, Conversa de Poder. Theo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui. Te agradeço pela nobreza de aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente que está nos ouvindo aí. Eu que agradeço. Agradeço por estar aqui nesse programa legal também, que fala sobre muitos assuntos que são relevantes, né, para a sociedade. E a gente está aqui para ajudar. Né? Eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida e, assim, isso é muito bacana que a gente está fazendo aqui hoje. Né? A questão de propósito, você está falando, eu acho que é o fundamental. Talvez, né, um pouco que eu já te conheço, seja exatamente o teu carro-chefe, teu propósito de vida. Isso. Porque realmente não é fácil você abrir mão de muita coisa para que você pudesse impactar positivamente a vida das pessoas. Sim. E é sobre isso que eu queria começar falando um pouquinho sobre a tua trajetória, a tua história, de como tudo começou, que eu acredito que, como aconteceu comigo, você começou também na dificuldade, né, Theo? Conta pra gente um pouquinho como foi teu início. Então, eu aprendi um pouco na dor, né? Como as pessoas falam, não foi no amor, né? Então, assim, eu tive também 2 empresas que, assim, eu tive muitas dificuldades financeiras, né? Eu era da área de informática, quem não sabe. E nessa empresa, eu não soube organizar financeiramente. Então, tive dificuldade. Até que eu tomei uma atitude certa, porque eu comecei a estudar e vi que não era viável. Então, essas empresas eu fechei. Daí eu fui estudando essa parte de educação financeira, né? Na área das finanças, e isso mudou minha vida. E, mas assim, por quê, né, voltando um pouquinho no início, por que a empresa não deu certo? Porque assim, a nossa tendência, vamos dizer assim, é investir a nossa energia, nosso dinheiro, para que dê certo. Sim. E por que a tua empresa não deu certo? Então, não teve um fator que não deu certo. Um foi a minha imaturidade na questão financeira e também eu vejo também, depois de muito tempo, a questão de um propósito, de gostar mesmo do que você faz. Mas, assim, o que mais me abalou nesse período foi a parte financeira, a organização financeira, não entender de índice, de como que eu faço um DRE. São coisas simples de uma empresa que a pessoa que é empreendedor tem que saber. Então, eu tive essas dificuldades que já vieram, assim, me atrapalhando, um capital de giro ou um fundo reserva para a pessoa física. Então, isso tudo aí veio crises. Então, isso começou a dificultar a minha empresa. Então, eu fechei justamente por isso, por esses problemas. Mas eu também vi que quando a gente tem um propósito, quando eu comecei a entender essa parte de educação financeira, de finanças, é uma coisa que quando eu falo, meus olhos brilham. Sim, ajudar as pessoas, que tem muitas pessoas que têm esse problema. Tem pessoas que não sabem fazer um DRE. Assim, não criticando essas pessoas, mas a gente precisa evoluir. Se você quer ser um empreendedor, você precisa entender o básico, que é o DRE. Então, assim, essas dificuldades fez com que minhas empresas não seguissem. Então, daí eu comecei a estudar e aí eu entrei nesse mar da educação financeira e finanças que amo de paixão. O fato do desconhecimento, vamos dizer assim, eu costumo dizer que conhecimento é poder. Verdade. E falta de conhecimento acaba escravizando, né? Sim. A gente tem, cara, por incrível que pareça, uma história parecida. Eu também. Legal. Eu fui empresário, né, em 2014, estava muito bem minha empresa, só que eu era também muito imaturo em relação à questão financeira e organizacional. Talvez a minha grande dificuldade foi exatamente essa questão organizacional, porque eu tinha muita vontade, eu tinha muita energia, eu tinha muita garra, eu tinha bons networks, mas na implementação do projeto em si, eu pequei um pouco porque eu era um pouco centralizador. E talvez isso me dificultou muito, porque quando você está
bem, tá tudo certo. Verdade. Você pode ser centralizador, você pode... Mas quando você tá mal, você olha para o lado e você não consegue enxergar ninguém, né? É verdade. E aí, eu, infelizmente, fali minha empresa em 2014 e precisei reaprender, precisei aprender de uma maneira correta, porque eu entendi da pior maneira que o que eu sabia, na verdade, não estava certo. Isso é verdade. E se eu tivesse, cara, um mentor, né, como você, eu tenho certeza que eu não passaria por aquilo que eu passei. A gente aprende muito com a vida. Tem um filósofo e escritor chamado Alvin Toffler, quando você falou, me despertou essa frase dele. Os analfabetos, né, do século XXI são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Não são aqueles que não sabem ler. Forte, hein? Por que eu estou falando isso? Porque essa frase, quando eu li o livro dele, se eu não me engano, foi na segunda onda, ele escreveu o livro A Primeira Onda, a Segunda, mas ele fala sobre isso. Então, às vezes, o que você falou, eu me identifico muito, por quê? Quando a gente abre uma empresa, quando eu comecei na área de informática, abri a empresa, a gente microgerencia. O que é microgerenciar? É você estar em tudo. Não, o cara da arte fez isso aqui. Não, olha, eu quero... isso aqui não. Aqui, bota para lá. Então, a gente começa a aprender ao longo da vida que a gente precisa delegar. E delegar é muito difícil. É difícil. Porque o entendimento de delegar é errado. Por que é difícil? Porque a gente acha que delegar, a gente vai delegar o nosso sucesso somente a uma pessoa. E não é. Quando a gente delega, antes de delegar, a gente tem que conhecer, a gente tem que instruir essa pessoa. Aquela questão de aprender, né? Desaprender e reaprender. Porque tem coisas que a gente tem que desaprender. Dizendo, né? No modo que tem coisas que a gente precisa deixar para trás. E quando você falou da questão da imaturidade, faz parte. Mas se a gente não passasse por isso, talvez a gente não estaria com o pensamento, com os projetos que a gente tem, que são projetos bons, que estão crescendo. Então, isso é muito importante. Cara, passar por essa dificuldade. É até legal, mas, pô, eu não queria ter passado, cara. Sim. Eu volto a frisar, né? Eu admiro muito gente igual você, que abriu mão, talvez, daquilo para ajudar pessoas, para impactar pessoas. Porque não é nada fácil, eu sei que não é. Né? O Theo hoje ele é um mentor de investimento, ele é presidente da OMIEV, uma empresa específica em relação a esse ensinamento, né? Sim, essa consultoria. E ele é criador do método Prece. Método Prece, que é um método quíntuplo, né? Isso. 5 passos. Quinteto fantástico. Fala um pouquinho do quinteto. Eu fiquei impressionado. Se eu conhecesse isso em 2014, rapaz, muita coisa na minha vida não aconteceria. Bacana, né? É verdade. Como que veio esse método Prece? É justamente assim, eu acredito muito em a gente aprender com o passado e aprender também com o presente. É bem melhor, que você falou, é bem melhor você aprender vendo os erros de outras pessoas do que você cometendo, realmente. Perfeito, é isso mesmo. Então, o método Prece é uma junção de erros do passado e acerto de clientes da consultoria financeira que a gente começou a olhar. Por que é Prece? Né? Prece, né? As pessoas já... É quase isso, mas é uma forma, agir. Porque não adianta você aprender alguma coisa e não agir. O método Prece ele é baseado em quê? Planejamento, reserva de emergência, endividamento, controle e investimento. Bacana. É um acróstipo P... R... E, né? C-I. Prece. Bacana. Então, não adianta, porque quando a gente fala de finanças, né, de investimento, a primeira coisa que a pessoa fala, eu quero investir. Já é um erro. É o 5º passo, Caramba. É o 5º lugar que você tem que olhar. Então, quando você quer olhar lá para o futuro, ao invés de criar um ambiente no presente para proporcionar você chegar lá com sabedoria e diminuir risco de perdas, é melhor. E o maior erro das pessoas é buscar o investimento primeiro. Primeiro eu tive que, como eu te falei, eu trabalhei no Grupo Abratio, comecei a me instruir, me formar, estudando. Para quê? Para aprender e desenvolver o conhecimento na área. Então, não adianta você ir já para o investimento. Eu vou falar dos 5 rapidinho. Sim, claro. O primeiro é o planejamento. Por que o primeiro eu coloquei planejamento? Porque se você não planejar a tua vida, cara, não adianta.
Planejar é o quê? Dentro de planejar tem estratégia, tem diagnóstico, anamnese para você saber sua receita, o que entra, o que sai, para você saber para onde você vai. Não adianta você querer ir para algum lugar sem um planejamento. Eu vou lá para o Leblon. Eu tenho que saber, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de carro, para eu saber a minha rota. Isso então, é legal. O planejamento é legal. Nas minhas dificuldades, como eu até compartilhei com ele, eu sabia o que fazer. Eu só não sabia como fazer. Isso aí. O que me faltou foi o planejamento, cara. Cara, planejamento é tudo. Então, muitas das pessoas não conseguem chegar no seu alvo porque não tem um planejamento primeiro. É tipo assim, eu vou, como eu falei, vou lá pro Leblon. Sai daqui, sai e vai andando. Tu vai a pé até o Leblon, tu vai chegar qual dia lá? Então, você vai de Uber. Você sabe que tem que chegar lá, mas como? Se você não... né? Boa. Será que é melhor ir de Uber ou pegar um táxi ou ir de metrô? Então, tem séries de fatores que vão te dar um norte para o que você quer. Então, planejamento é a primeira coisa. E o segundo é a reserva de emergência. É o R. Por que a reserva de emergência? Porque a reserva de emergência é justamente o que eu estou falando, emergência. Se você não tiver um dinheiro para uma emergência, o que você vai fazer? Você vai passar o cartão, você vai prolongar a sua dívida, ou seja, você vai criar uma inflação na sua receita, que quando você passa o cartão, você inflaciona a sua receita. Você está diminuindo ela, isso é um meio de inflacionário. Sim. Então, se você faz isso, você já está cometendo um erro gigantesco. Por quê? Você já teve problemas na sua vida? Já. Eu também. E sempre vai haver algum momento de problema, o carro vai bater. Se você não tiver essa reserva primeiro, você sempre vai estar nesse ciclo de endividamento. Como diz o Robert Kiyosaki, a corrida dos ratos é isso. É você não ter um planejamento. Tá, planejamento é bem tranquilo. Reserva de emergência. Na prática é o quê? Você separar um pouco da tua grana para deixar guardado para, se acontecer alguma coisa, você tem... Sim. É isso mesmo? Na prática é isso? Na prática é isso. Você guardar uma parte do seu dinheiro para quando houver um sinistro, um problema, você ter aquele dinheiro e não usar o cartão ou partir para o empréstimo. Sim. Então, por que o fundo reserva vem de segundo lugar e não endividamento? Porque a pessoa, às vezes, já está endividada e não consegue guardar dinheiro nenhum. Aí eu falo assim, não, primeiro eu vou pagar minhas dívidas. Aí acontece outro problema. Aí você vai aumentar mais ainda as suas dívidas. Então, por que você precisa ter o fundo reserva? Para justamente você pagar a sua dívida com mais equilíbrio e diminuindo o risco. No investimento e na educação financeira, a gente pensa muito nisso. Como que eu posso diminuir o risco? Aumentar o meu retorno e diminuir o risco. Essa é a filosofia de todos os investimentos. Diminuir risco e aumentar retorno. Claro que quanto maior o risco, maior o retorno. Mas se você tiver isso antes... Você já está no E de endividamento, isso. Planejamento, reserva, você está no E de endividamento. De endividamento. Então, o endividamento a gente tem que sempre olhar. Por quê? O endividamento é o que vai diminuir seu poder de compra ao longo do tempo. Quer ver o maior erro das pessoas? Independente se ganha um salário mínimo a 20 salários mínimos, é o seguinte, eu vou passar no cartão, porque tem gente que ganha 20 salários mínimos e passa no cartão, sim. Aí passa uma vez de R$1.000, passa outra de 500. Isso ao longo do tempo diminui seu poder. Por isso que hoje em dia a classe média é uma classe muito endividada. É verdade. Porque eles têm um poder de receita, mas não têm o poder da organização financeira. Ou seja, desses passos que são simples e qualquer um, tá, galera? Está sendo dado para vocês aqui isso. São passos que você pode aplicar na tua vida. Você vai olhar seu endividamento, aí você vai falar, estou com endividamento. O que você vai fazer? Como que eu vou pagar? Beleza, eu já tenho meu fundo reserva para se houver algum problema eu não me endividar mais. E não vai usar o fundo reserva para pagar a dívida. Esse é de endividamento, então você vai ter que fazer uma anamnese, tem que saber exatamente... Um planejamento. Você já faz a anamnese. Lá você já fez. Atrás. Saber o que entra, o que sai, quais são as suas dívidas e decidir qual delas você vai priorizar. Isso aí. Você vai pagar todas. Não é 7-1, não é para você deixar de pagar. Você tem que priorizar algumas, né? Principalmente olhando para os juros, né? Sim. Theo. E como que eu botei o fundo reserva, o reserva de emergência primeiro? Theo, você está falando para eu não pagar minhas dívidas? Não. Quanto que é um juros do banco? 15% ao mês, se você não pagar um cartão de crédito. Ao ano, chega de 400% a 500%, cara. Você acha que você vai ter condições de pagar tendo esses juros colocados em cima? Não vai. Você precisa criar um planejamento,
um fundo reserva para que você não entre em outras dívidas para somar com a que você já tem. Então, o fundo reserva ele é muito importante, por isso que ele vem em segundo lugar. Antes do endividamento. Porque se você já estiver no endividamento, não tem para onde correr, você já está. Agora você vai olhar com mais tranquilidade. Já reparou quando vocês, né, vocês estão com muita dívida, a nossa atitude é sempre impensada? O banco, eu vou refinanciar. Aí eles colocam mais juros. Se você tem 6 mil, vai para 12 mil. Sem contar que o banco pressiona, né, Theo? Pressiona, vai te ligar. Se tu não pagar, eu vou pegar a tua casa. Isso aí. Meu irmão, que situação. eu quero. E o cara que já tá no olho do furacão, ele tem dificuldade até de raciocinar. Eu quero pagar, eu sou um bom pagador, principalmente nós, os cristãos, né? Que não deveis coisa alguma no seu amor. O cara, não posso dever, mas você tem que analisar bem, até para você não piorar mais a situação. Né? Eu chamo isso de areia movediça. Areia movediça. Por quê? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. O cartão de crédito, quando você já está endividado, eu estou falando para quem já está endividado, quanto mais você tenta resolver, prolongando, pagando o mínimo, aquele mínimozinho, nossa, paguei o mínimo, eu sou um bom pagador. Cara, você aumenta mais os seus juros. Os juros do banco vai te corroer, cara. E você vai chegar uma hora que você já não vai. Cedo ou tarde, né? Tem aquela música, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Cedo ou tarde você vai deixar de pagar. Não adianta, então, a gente querer... Não resolveu o problema, piorou mais ainda. Por quê? Porque eu tenho meu nome, eu não quero deixar de pagar. Eu não estou falando para você deixar de pagar, mas você precisa criar planejamento, estratégia para você pagar. E a melhor estratégia é o quê? O fundo reserva. Como que eu vou guardar dinheiro? É guardar. Olha, no momento eu não vou pagar, vou tentar renegociar da melhor forma para você, não para o banco, porque o banco vai querer do melhor para ele, esperando, sempre tentando renegociar. Mas esperando a melhor forma de pagar, não aumentando os juros, mas sim diminuindo os juros. Boa. Então, endividamento é isso. E depois do endividamento, vem o controle, né, do método Press. Controle, por que o controle está em quarto? Pô, Theo, o controle está em quarto, não tem que ter esse controle no planejamento? Planejamento já é um certo tipo de controle, concordo. Mas primeiro você planeja, primeiro você guarda o fundo reserva, porque se você tentar controlar uma coisa que já está desgovernada, se você pega um caminhão pesado, ele está desgovernado, o cara vai tentar, ele não aguenta, porque o peso não vai deixar, ele vai sair para fora da pista. Mesma coisa acontece com as finanças. Tem hora que você só tem que pensar no seu melhor. E o seu melhor é um quê? É um caminho seguro. Ou seja, por isso que a gente vai para o fundo de reserva, que a gente acha interessante. O controle, você vai controlar agora o quê? O seu planejamento, se ele está de acordo com o que você planejou. Passei um pouquinho para lá, vamos voltar para cá? Estou gastando mais de novo, volta. Controle é para isso. Você faz um giro de 360 graus para ver tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Entendi. Reserva de emergência, olha, minha receita aumentou, minha reserva também tem que aumentar, não as minhas despesas. Eu falo muito que receita e despesa é uma via de mão dupla. Ou seja, 2 sentidos. Quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Não pode. É o mesmo sentido, não é? Quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Mas tem que ser uma via de mão dupla, onde tenha dois sentidos. Receita aumenta. Despesa é como se estivesse no morro. Receita sobe o morro. E receita desce o morro. Entendi. Boa. Entendeu? Então não adianta você subir suas despesas com a receita, é a corrida dos ratos. É assim que é a corrida dos ratos. Então o controle serve para isso, para você ter um monitoramento do que você já fez e ver se o caminho está... Ajustar, né? Vou ajustar, são ferramentas da educação financeira. Então depois do controle vem investimento. Investimento mal informado. É o último rádio. É o último, fala, não né? É o primeiro, cara. E a maioria das pessoas acham que é o primeiro, não é o primeiro. Investimento é depois que você está com a sua vida controlada. Tá entendendo? Vamos dizer assim, parece que a noção é assim, cara, eu tô tão mal, tô tão ruim, que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou investir. Mas se você não souber bem o que você está fazendo, ou não tiver uma boa mentoria, uma boa consultoria, rasgar dinheiro, né? É jogar dinheiro fora. E às vezes você perde mais. Por quê? Eu já ouvi pessoas começarem a investir e perder 50%. Eu comecei a investir R$5.000 e perdi quase 90% do meu investimento. Por quê? Porque eu não conhecia o investimento. Eu peguei, vou investir, fui na moda, botei o dinheiro lá. E aí? Você precisa conhecer. Investimento é uma coisa que você precisa conhecer.
Agora, para falar do investimento, eu vou voltar nesses 5, que eu criei uma coisa só para identificar. Uhum. O primeiro é o quê? Planejamento. Planejamento exerce o quê? Inteligência e ser flexível. Não, eu não vou para lá porque ali não dá, eu vou para cá. É o quê? O homem elástico do Quarteto Fantástico. É aquele cara flexível e inteligente. Aonde ele vai, ele sabe para onde vai, ele cria um roteiro. Reserva de emergência é a mulher invisível. Por que eu faço isso? Parece bobo, mas é uma coisa, cara, para você gravar. Mulher invisível é aquela que vai ficar invisível se você só vai ver quando precisar. Caraca, que bacana. Cara. E o endividamento é o quê? É o homem tocha. Já viu que ele só faz besteira, sai quebrando um monte de coisa, perde dinheiro, que ele bate os carros. Já viu esse filme? Ele quebra tudo. É um cara desgovernado. Se você deixar o endividamento, vai queimar o seu dinheiro. Você vai perder o seu dinheiro. Controle é o homem pedra. Por que o homem pedra? Ele é firme. Você tem que ser firme no controle. Às vezes você tem que abrir mão para ganhar. Não adianta, cara. As coisas não vêm fácil. Mas você fala negócio de milionário e tal. O cara tá todo endividado. Você precisa ter o controle. Você precisa ser o homem pedra nessa hora. Porque não, eu não vou. Eu já fui hoje no restaurante, não posso ir mais. Isso é firmeza. Por isso que eu falo como pedra. E o Quinteto Fantástico foi criado por nós, né? Por mim, o surfista prateado. Por que o surfista prateado é o investimento? Porque ele precisa saber a onda que ele vai pegar, a onda a gente chama de ações, ele precisa saber se aquela onda ele precisa deixar para ele não tomar uma vaca e se quebrar todinho, ou seja, perder no mercado financeiro, e ele tem que saber a onda quando é boa, porque ele vai ter mais tempo para surfar ela. Caraca! E ele sabe quando sair. Não. É legal. Sensacional! Sensacional. Cara, sim. Parabéns, meu irmão. Pô, propósito. Tipo assim, propósito. É esse tipo do mentor que eu acho que é relevante. O cara tá brincando com a gente e ele tá ensinando aqui sobre finanças. Esse é o meu intuito, cara. Muito bacana. Parabéns, cara. Porque a finança tem muito, né? E quando você fala de uma forma, leva um filme que a maioria das pessoas gostam ou entende, já ouviram, sabe, né? Uma coisa antiga, Quarteto Fantástico, isso ajuda para gravar, né? O Napoleão Hill é um cara que fala, quando a gente usa símbolos ou escreve, a gente grava mais. Então foi uma forma que eu tive de propagar a educação financeira, né? Porque parece que o ensinamento sobre finanças e educação parece que está tão distante da pessoa comum, né? E quando você usa esse tipo de linguagem um pouco mais fácil, facilita a nossa vida. Facilita, né? E verdade. O cara vai... Sensacional. Legal. Deixa eu enfatizar, eu gostei muito. Legal, cara. Tô feliz demais de te trazer aqui, cara. Tenho certeza que eu tô feliz de estar aqui. Muita gente vai ser impactada positivamente. Porque é isso. Já foram muita gente e vai ser mais, com certeza. Cara, tenho fé nisso. Hoje você vive através da tua empresa, impactando, você faz palestras, você faz esse atendimento mais personalizado. Só Rio de Janeiro o stand. Acho que a internet também facilita um pouquinho esse trabalho a divulgação. Remoto, né? A internet é muito boa, né, cara? Ela pode ser usada tanto para coisa ruim como para boa. Então, tem um monte de gente usando para coisa ruim, por que a gente não vai usar para coisa boa? Sim. Então, assim, eu tenho clientes que são de São Paulo, né? Um abraço aí para vocês de São Paulo que, né, são mentorados aí pela OMIEV. OMIEV, né, o melhor investimento é você, OMIEV. Então, assim, você vê que a empresa já surgiu de um propósito, né, cara? Um propósito que assim, quando a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é ajudar. Foi assim que surgiu os Alcoólicos Anônimos. Sim. Né? Então, assim, é uma ajuda. E disso formou uma empresa que realmente não vai, sugar o cliente, mas ele vai fazer com que o cliente cresça ao longo do tempo. Então, não adianta você querer fazer um acompanhamento se você não tem condição, você está endividado, ou se você precisa de uma consultoria rápida, barata, para te dar um norte. Planejamento. Exato. A grande dificuldade que eu tive, né, nesse momento turbulento, foi exatamente essa, e eu não tive mais dificuldade, porque eu sempre gostei muito de ler. Então eu comecei a analisar, eu comecei a entender, né, pessoas e personagens. Por exemplo, eu fiz a modelagem sistêmica com alguns personagens que eu acho bacana.
Comecei por Salomão, né, que na questão financeira, fera, fez muita besteira, mas na questão financeira... Tem muita influência também na UMIEV. Sim, sim. Eu mentorei, na verdade, fiz a modelagem com Jesus para entender, né, como ele conseguia administrar a questão do network, ele estava perto das pessoas, e ele conseguia se comunicar com todo tipo de pessoa. Sim. Desde o cara grande até o mais simples. Então, eu sempre achei incrível a forma como ele lida com isso. Simplicidade, né? Exatamente, essa simplicidade. E outros personagens, eu gosto muito de Napoleão Hill. Inclusive, você leu alguns livros dele também. Bom. Tony Robbins, gosto muito também. Tony Robbins também. Então, mas assim, eu tive alguma dificuldade nesse trato com pessoas. Porque, assim, às vezes, quando o cara chega no nível... ele se acha um mentor muito grande e ele não te dá a oportunidade de chegar perto dele, né? Então, eu senti um pouco dessa dificuldade. Por isso que eu estou feliz de você estar aqui, de você estar falando para esse público, você estar se colocando à disposição para ajudar, né? Sim, não apenas pensando no dinheiro, também, porque eu costumo dizer que... não adianta. Quando você resolve um problema, você tem direito a uma recompensa. Sim, sim. E às vezes o cara quer a recompensa antes de resolver o problema. Não adianta. Tem que criar valor. Você tem que criar valor. Por isso que a nossa metodologia é isso. Você entra, a gente mostra o valor para você chegar em algum lugar. Não adianta a gente querer fazer um acompanhamento, um crescimento de patrimônio se o cara está endividado. Não adianta. Quando você falou de Salomão, eu tenho um cara na Bíblia que ele usa o método 1/5, que é 20%, que é o José. Cara, José para mim é um exemplo José do Egito de educação. Do Egito. Ele é um exemplo de educação financeira, de homem honrado que não engana, não trai. E você vê o sucesso dele. E eu acredito muito nesse sucesso. Você não precisa passar por cima dos outros, você não precisa trair, você não precisa fazer nada, cara. Quando José, ele foi enganado, foi jogado no poço. Aquilo dali, as dificuldades que a gente passou, por isso que eu uso muito a dificuldade que a gente passa como um sinal de crescimento, porque a dificuldade que ele passou, ele aprendeu muito. Verdade. Ele foi preso injustamente. Ele é um cara, um mega administrador, que até na cadeia, o cara deixava a chave com ele, porque ele fazia prosperar. Porque era um cara honrado, um cara que realmente praticava a verdade. Isso é difícil de encontrar. Então a gente precisa participar dessas coisas. E o que ele fez? Ele fez um método do 1/5, que é 20% para guardar. Separava aquela... Tá vendo de onde vem isso? 20%? Que bacana, cara. Que legal. Cara, uma coisa vai puxando a outra, né? O Egito se tornou, Clédio, um poder inimaginável naquela época devido à sabedoria que o José tinha. E uma ferramenta simples, né? Se separar 1/5 daquilo ali... Diversificação. Pensando lá na frente. Isso aí. Que legal. E diversificação. Ele comprava as terras, o cara não tinha dinheiro, você não tem? Vamos fazer uma troca. Compra tuas terras, plantava mais, diversificação. Diversificando. Então, hoje em dia eu vejo alguns, respeito até vocês, mas eu estou me posicionando nessa questão de, o cara tem que ter um foco, não diversificar. Cara, a gente vive no Brasil, cara. Sim. Brasil é o país com mais imposto, quer dizer, segundo, depois da Turquia. E aí, cara, tu não vai diversificar seus investimentos? Não, eu só vou investir nisso e naquilo. Beleza, é uma opção. Você tá certo ou errado? Não tem a ver. Mas não tem nada a ver de estar certo ou errado. Mas se você não diversificar, quando vier um problema, cara, vai te deixar na mão. Você precisa ter diversificação. A gente aprendeu isso com José, Salomão, entende? Então, trazendo para o nosso contexto, Theo, como está a questão de investimento? Pelo pouco que eu sei, melhorou bastante, mas ainda tem muito caminho, né? A gente não... Um dos grandes problemas que eu vejo é que fala-se pouco disso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você fala muito a respeito de finanças, até nas primeiras séries o aluno já vai aprendendo. No Brasil, não. Nem se tem um ensinamento sobre finanças. Mas como está nesse momento o Brasil? Como está essa questão de investimento? Está crescendo, está melhorando, ainda falta muita coisa, mas na tua visão, você está lá dentro, você tem um pouco mais de conhecimento que a gente. Como é que está essa situação no Brasil hoje?
Tá. Eu posso falar um pouco também dos outros países, só para trazer um... Claro, claro. Então, vamos falar Brasil, Estados Unidos, Japão e Singapura. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual desses países você acha que investe mais em educação financeira? Brasil, Estados Unidos, Japão e Singapura. Cara, O que você acha? Assim? Grosso modo, eu acho que é os Estados Unidos. Eu também achava. Eu acho que eu errei, mas e aí? Não, mas eu errei também. Uhum. Por que eu falo isso? Porque a gente aprende quando a gente tem essa opção de errar, né? Tinha uma professora que falava muito isso. Erra, que você aprende melhor. Então, porque eu errei também. Cara, Singapura é o que investe mais em educação financeira nas escolas. Todas as escolas têm educação financeira já no jardim. Eu falo jardim, eu não sei como é que é lá, mas já quando as crianças começam a estudar. Caramba. Japão já foi um país de educação financeira. Hoje, os antigos, né, os avós, juntavam muito dinheiro, tinha poupança. Os novos já estão gastando muito dinheiro. Isso eu falo por um estudo também que eu fiz. Estados Unidos é um dos países mais endividados. O capitalismo acaba puxando outras coisitas mais, né? Tu falou uma coisa que... Porque tem essa, eu sou do capitalismo ou sou do... Cara, larga disso, cara. Tu tem que pensar, é o que eu falo, o melhor investimento é você. Não é ser egoísta e não pensar nos outros, não estou falando isso. Mas você tem que investir em você, no seu conhecimento. E os Estados Unidos é um país que mais consome. Consumismo acaba com o nosso dinheiro. Eu chamo de inflação consumismo. Claro que você tem que ir num restaurante, comprar uma coisa para você, mas tudo com equilíbrio. E o Brasil está melhorando bastante nessa parte de educação financeira, está tendo investimento. Só que está havendo um novo ciclo aqui no Brasil do seguinte, está tendo um monte de influência falando de educação financeira. Até fala muita coisa boa, verdade. Mas as pessoas, não adianta você só escutar. Tem um livro que é Inteligência Financeira, de Morgan Housel. Ele fala, não adianta o cara ter um conhecimento e não aplicar. É melhor o cara não ter um conhecimento e aplicar. Mesmo que ele erre, ele vai conseguir alguma coisa. O cara que guarda o dinheiro no colchão, ele está perdendo dinheiro, é isso que eu quero dizer. O cara que investe, mesmo que seja em poupança, qual eu falo, poupança não rende, né, nada relacionado, você tem que ter uma âncora. Existe a taxa Selic que está 15%. Quer dizer que se você investir agora, há 5 anos, você tem um retorno. Você investir 1.000, 2.000, 10.000, e assim vai. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não importa a quantidade que você tem dinheiro. É isso que vai acontecer, com 15%. Então, quando o cara tem esse conhecimento, você começa a tomar atitude melhores no seu investimento. Então, o Brasil, voltando ao que você falou, o Brasil tem pessoas que sabem, mas não faz. Que até ouve de investimento, mas não tenta. Bota lá, cara, R$500. Aí sabe o que a pessoa faz? Vai lá no Tigrinho e coloca. Pois é. Aí no investimento não coloca. Agora eu vou falar com raiva, você me desculpa. Aí você vai lá no Tigrinho, bota 1.000, pega dinheiro com a agiota, pega dinheiro com um monte de coisa. Então assim, desculpa, gente, eu falar isso, mas a gente tem que mudar a nossa vida, cara, a nossa mentalidade. O Brasil não é brincadeira não, meu irmão. A gente tem que mudar. Brasil então, não é para amador, né? Não é para amador. É essa questão do imediatismo, né? Porque... o investimento você precisa plantar e você precisa esperar para colher. Sim. Essa questão de eu quero para agora, né? Como houve o boom do criptomoeda, né? Eu vou botar aqui porque amanhã eu já tenho e tal. Então isso talvez pode ser que alguém tenha ganhado dinheiro com isso. Ganhou. Eu acho que ganhou. Mas eu acho que não foi a maioria. Não é nem regra, né? Não é regra, nem foi a maioria. É. Quando você fala de... Isso é muito interessante, porque a gente envolve a psicologia, tá? Eu não sou psicólogo, mas eu estudo muito sobre a psicologia financeira. Tanto esse livro também é ótimo, indico para quem quer ler. E quando você entende realmente você... Primeira coisa que eu falo na consultoria, você tem que entender você, para onde você quer ir, o que você quer, qual que é o seu gosto. Às vezes você não é um cara que gosta de carrão, mas você gosta de uma casa no mato e é psicologia. Você gosta, é você. Somos peculiares. Então a gente tem que se identificar. Diagnóstico. Então, quando o cara vê essa parte de... Eu falo sempre assim, curto, médio e longo prazo. Você também precisa ter... materializar um investimento. Então, investe em curto prazo. Você quer comprar uma coisinha? Vai lá, compra, cara. Eu acho legal também, porque isso vai te dando combustível. Eu quero comprar uma guitarra. Eu sou guitarrista, eu quero comprar uma guitarra, R$2.000. Se planeja, tenha seu fundo reserva, vê seu endividamento, certo?
vê se está tudo no controle, tudo nos conforme. Aí você faz um investimento com conhecimento, não mal informado, para chegar naquela guitarra, 1 ano, 2 anos. Pô, quando você pega a guitarra, toca, é um bem que você faz para você. Então você criou combustível. Então, assim, cria combustível, tenha investimento de curto, médio e longo prazo. Como que se forma os golpes no mundo todo? Se forma dessa forma de retorno maiores em curto prazo. Verdade. Né? As pirâmides. Vive disso, né, Theo? Vive disso. Ou seja, enquanto está injetando dinheiro, você está até tendo aquele retorno. Por isso que muita gente fala bem. E já reparou que ninguém conta de graça, só conta as coisas boas? É verdade. O cara traz a família, o pai, a mãe, o irmão, o tio. Cara, eu tô ganhando. O cara aí, porque a gente sabe na venda, se você me indica, você me conhece, é mais fácil. Mas nisso você não conhece o cara, você não conhece aquele investimento. Você só sabe que está entrando dinheiro, mas você não sabe que está entrando dinheiro de outras pessoas e você está recebendo. E quando parar... Às vezes o cara sai e o cara ganhou dinheiro, tá entendendo? Não estou falando da criptomoeda, tá, gente? Vamos deixar isso bem separado. Só estou dando um exemplo de como você pode se preparar para o mercado, porque o mercado também tem muitos golpes. Não só nisso, tem em medicina, né? A pessoa vai lá fazer um botox, sai lá com problema. Né? Tem problemas em várias áreas. Direito, cara. A gente está com uma dificuldade muito grande, porque existem organizações criminosas. Hoje mesmo, um cliente meu... doutor, mandaram a mensagem assim, eu falei, calma, isso é golpe, bloqueio e tal. Rapaz, ou seja, eles são organizados, Semana passada eu caí nisso, cara. É mesmo? Não caí, mas eu... Olha só, posso falar? Vamos para esse lado? Claro, vamos embora. Cara, eu recebi um e-mail de um advogado que eu tinha. Tinha uma empresa que eu comprei uma franquia, né? E essa franquia me enganou. Tava perdendo contrato com um monte de gente e não colocou. No dia que eu fui comprar a franquia, não colocou isso. Então, assim, foi um investimento que eu perdi dinheiro e tal, né? Foi nessas questões que eu te falei, da perda de empresa também. É a segunda empresa. E, beleza, ganhei esse processo. Passou esse processo, porque isso também é educação financeira, cara. Isso é legal, por isso que eu gostei desse gancho. Então, assim, me mandaram mensagem, minha esposa sabe, cara, eu falei com ela, cara, com a foto do advogado, vamos falar pra galera não perder dinheiro com isso. O nome do advogado, com o processo, tudo escrito, tudo escrito. Baixa a petição, baixa os documentos, manda tudo completo, cara. Sabe o que ele me pediu? No WhatsApp tem uma funcionalidade que você... espelha. Ele começou a falar, entra no teu banco. Eu já comecei, falei, cara, falei, não, tá errado isso aí. Eu fui ligar pro meu advogado. Aí eu liguei, o cara, não, cara, tá fazendo isso com um monte de gente. Gente, toma cuidado. Não existe nada que você tenha que pagar para receber alguma coisa. Pois é. Nada. Nada, galera. Não existe também retorno fácil. Eu vou investir, vou ganhar 80%. Tem sempre a taxa referencial, que é a Selic. Se passa muito disso, não quer dizer que você não tenha que acreditar, porque tem oportunidade. Eu acredito nisso também. Mas se você... é 30%... meu irmão, da onde vem isso? Cara, aprende a julgar, questionar. Julgar não, questionar. Da onde vem isso? Como que eu vou ganhar isso? Isso é correto? Como que é isso? Tem o FGC, tem isso, tem aquilo? Você tem que perguntar. Mas aí, Theo, eu entendo também que às vezes o cara usa uma nomenclatura, às vezes desconhecida. Eu sou trader. O que é o trader? O cara não sabe o que é. Não, mas eu pego 100 e eu transformo em 500. Então vem comigo que você vai se dar bem. E pode ser que se dê bem até, principalmente no início, né? Sim. Então, eu acho que talvez a grande dificuldade que a gente passa em qualquer área, no direito, investimento, engenharia, qualquer área. É verdade, você falou um ponto que parece que tem uma minoria tão barulhenta, mas tão barulhenta, que acaba prejudicando a maioria. Como é o caso da Polícia Militar. Eu bato palma para essa galera. Legal, porque verdade. A grande parte ali são pessoas honradas, honestas, corretas, mas tem uma minoria barulhinho que é barulhenta que acaba prejudicando toda uma instituição centenária, Salva vidas, né? Salva também, vidas, né, cara? Está ali com a gente. E é verdade. Isso que você falou é muito certo, cara. É o trader. Você tem alguma coisa... As pessoas têm essa mania de falar, é bom ou é ruim? Cara, essa não é a pergunta. Compra ou não compro? Compra ou não compro? Invista ou não invisto? Invista ou não invisto, o cara quer jogar no teu ombro uma responsabilidade que não é tua. Isso! Cara, toma a rédea da situação da tua vida, cara. Começa a se instruir das coisas. Então, quando você falou isso de, faz ou não faz trader? Tem gente que ganha dinheiro com trade? Tem, cara.
mas é o cara que tem uma equipe gigantesca de cara que sabe o que vai acontecer no mercado. Notícia que já saiu, o outro já comunicou, já mandou aquela opção de compra, de venda. Cara, e você falou uma coisa muito importante. Na educação financeira, o que a gente ensina? Ó, galera, esse ensinamento, cara, é muito legal. Eu não passei, eu acho que nenhum podcast que eu já fui, que me chamaram. Opa, cara, exclusivo. Existem coisas... Vou passar porque quanto mais a gente passa, mais a gente também se enriquece de conhecimento. Cara, quando você fala de imposto, é o que mais come, às vezes, o seu investimento. Quer ver? Eu vou falar de alguns. Caixinha. Se você investir lá um dinheiro e tirar o dinheiro antes de 30 dias, você pode pagar 90% de IOF, Imposto sobre Transações Caixinha, você está falando daquele banco lá, qualquer bota aqui o dinheiro, entendi. Claro que uns é de 60% a 3%, outros são 90%. Não vou falar nome de banco porque eu não estou aqui. Estão te bancando, né? Ainda, né? Não, questão de banco, assim, a gente é bem... eu sei que é difícil. Mas, assim, eu respeito também. Tem bancos também que estão mudando essa mentalidade. Eu acho legal. Aí também, né? Quem sabe. Mas enquanto a gente não entender... Quer ver? Trader é o quê? O que é trader? É o cara que vende no dia. Você sabia que se você vender no dia, você paga 20% de imposto sobre o lucro? Agora, se você vender até 20 mil reais, cara, guarda isso. Guarda isso, gente. Cara, é o pulo do gato. Se você guardar e vender menos de 20 mil reais, menos de 20 mil reais, não pode ser no dia. Se você investiu 100 mil reais lá e rendeu 120 mil, se você tirar 19 mil, vou botar 19 para não ter erro, 19 mil você não paga imposto de 20%. Você nem paga imposto. Você não paga imposto. Nessa retirada toda, tu não paga imposto. Você é isento. Caramba! Então as pessoas são incentivadas a investir e tirar no outro dia. Aí tem aquela outra escala, cara... Pô, cara, eu vou mandar o boleto pra ganhar. Tô brincando. Mas olha só, cara, olha que interessante. É uma brincadeira né? Mas olha só, se você tem lá, investe até 6 meses, você paga 22% de imposto. Aí se você espera 2 anos, tu paga 15%. Quanto que tá a Selic? 15%. 5% você já ganhou em cima disso. Isso eu tô falando em ações. Tá? Não é renda fixa, em ações. Então, cara, tu ganhou 5% porque você investiu a longo prazo. Eu nem chamo longo prazo porque 2 anos, para mim, ainda é médio. Até 5 anos é médio prazo. Longo, para mim, já é a partir de 5 anos. Então, olha que sacada legal. Aí o cara pega, investe aqui, tira, bota para ali. Mano, né? Quando você faz o cálculo de tudo, o que acontece? Você perdeu muito dinheiro. Um montão de coisa, mas também perdeu... Tu perdeu, cara. A rentabilidade é quase zero. Tá entendendo o quanto que a mudança de mentalidade e a educação financeira traz para você, investidor, sim. Pessoa física, empreendedor? Por isso que eu insisto. A tua área, a tua estirpe, cara, vocês são muito necessários, vocês são muito importantes, cara. São mesmo, entendeu? Porque... olha o quanto eu estou aprendendo aqui contigo nesse 40 minutos que a gente está batendo papo. Olha quanto essa galera, né, que talvez tem vontade de investir ou ganhou um dinheirinho, uma indenização, mas está ali. O que eu vou fazer com isso? Deixa na poupança. Tudo bem, você não vai perder, mas também você não vai ganhar, o que você estava falando ali, né? É melhor deixar debaixo do travesseiro ou botar na poupança? Põe na poupança. Com certeza. Mas se você investe um pouquinho no entendimento, faz um curso investe pouco. E tal. Existem até cursos gratuitos na internet muito bons. Olha aí. Se você seguir lá o nosso canal no YouTube, posso falar aqui o meu canal? Claro. MEI Invest, com TYNG no final, MEI normal. MEI Invest. Pediu o Jonas para botar embaixo aqui beleza. Depois também. MEI Invest é o quê? É uma forma louca, inglesada, portuguesada de falar assim, invista em você mesmo. Então, assim, tem um curso lá que é controle financeiro. Que legal. Cara, já te dá uma base muito grande de controle financeiro. 0,800, tu vai lá... 0,800 eu não vou falar, nada é de graça. Vai lá, dá um like, compartilha. Boa. Né? Compartilha aqui o canal também, né?
nosso canal aqui Sim, para ajudar a fomentar pessoas que realmente estão aqui. Pô, o Clésio está passando, cara, isso aqui tem custo, isso aqui tem não só custo de tempo, que tempo também é custo de oportunidade, que ele poderia estar em outro lugar fazendo negócios. A gente... Então, assim, curte, compartilha aí, galera. Pô, vamos parar de curtir só aquelas paradinhas doidas lá. Vamos compartilhar conhecimento também. Né? Desculpa falar assim, mas nada contra, cada um. Mas, pô, vamos compartilhar coisa séria, coisa que vai mudar a tua vida, meu irmão. Cara. Pô, tu viajar sem pensar cara, sair daquele problema financeiro. Eu costumo dizer que quando a gente faz o que ama, cargas escolhidas não pesam nos ombros. Não pesam. A gente faz o que ama e não é pesado. Mas, por outro lado, é uma escolha, né? Você uma escolha. Hoje escolheu estar aqui, você poderia estar em muitos outros lugares. Então, se puder impactar positivamente a vida das pessoas, eu acho que é isso que compensa. Pô, isso que vale a pena. Parabéns, isso é legal. Mas, assim, eu tenho visto, né? Vou repetir, o pouco que eu te conheço, eu vi que essa questão do propósito está muito latente em você, né? Até que ponto isso te não prejudicou, mas dificultou na tua caminhada até chegar onde você está hoje? Você fala que é o propósito? O propósito. Porque você tem que abrir mão de muita coisa, Sim. Você tem que investir energia, dinheiro. Imagina o quanto você investiu em curso, estudo e livro em si mesmo para hoje estar aqui compartilhando, né? Compartilhando. Olha, no começo você fica às vezes assim, caraca, mano, tô fazendo uma parada tão legal, mas as pessoas... E às vezes, cara, eu vou até compartilhar uma coisa que acontece na sociedade. Quando você entra nessa área de, vamos dizer, influencer, que eu não gosto muito disso, mas é influencer, então... As pessoas falam, agora você é da moda, quer falar em videozinho. Cara, o vídeo impacta mais pessoas. E quando você tem um propósito, todas as críticas servem para te levantar. Boa. Então, quanto mais pessoas me criticando, quer dizer que eu estou chegando em vários lugares. Isso é importante. Porque o propósito, ele nunca me levou para trás. Pelo contrário, me conectou em pessoas legais como você, me conectou em outras pessoas. Porque as pessoas veem a forma como você fala. Existe o cara que fala tecnicamente que quer bonito, que quer vender, que quer ganhar dinheiro em cima dos outros. Mas quando a gente, cara, se propõe a fazer uma coisa legal, o retorno é inevitável, cara. Inevitável. Então a gente tem retorno de pessoas que chegam pra gente e abraçam a causa. Tem pessoas que, cara, obrigado. Eu tava com um problema, você me ajudou. Tem um rapaz aqui do Rio de Janeiro que ele tava endividado. Ele tinha solução. A gente mostrou para ele o caminho. A gente não resolveu nada. A gente só mostrou para ele o caminho. Mudou a mentalidade dele em alguns aspectos. E ele, cara, já está com dinheiro guardado. Conseguiu investir, porque conhece de investimento. Tá entendendo? Então, mudou a vida. Então, cara, quando a gente recebe isso, a gente sabe que vai dar certo. E vale mais do que dinheiro, né? Vale mais do que dinheiro. Dinheiro vai ser consequência. Com certeza. Com certeza. O dinheiro sempre é consequência do valor que você passa. E às vezes o valor você precisa oferecer gratuitamente. Porque o pessoal fala, né? Negócio de graça, tal. E eu tenho dúvida com isso. Não, cara, não é de graça. Nada de graça. Tudo tem. Eu tenho certeza, Theo, que tem uma galera ali, né? Que provavelmente está nessa situação que eu falei. O cara ganhou um dinheirinho numa indenização, uma herança e tal. Vamos na prática. Ganhou dinheiro. O cara quer te contratar, né, para melhorar. Eu até, essa semana mesmo, uma pessoa, até cliente minha do direito, falou, poxa, eu queria tanto aprender a investir. Falei, que legal. Hoje eu vou estar com um grande especialista, né, Natália. Provavelmente ela vai estar vendo esse vídeo. Legal, um abraço aí para Natália. Ele vai nos dar um norte em relação a isso. Então, vamos lá, dá um passo a passo sem objetivar. Vamos ser, sem subjetivar, desculpa. No seu objetivo, no passo a passo. Como é que o cara consegue, através do investimento, melhorar? Aí fala aí o curto, médio e longo prazo. Então, de repente, o top 3 dos melhores investimentos. Eu vou falar um pouco.
A gente já falou muita coisa em questão de estrutura. Primeiro você precisa ter uma estrutura para poder partir para alguma coisa. É o fundamento, né? A base. Talvez seja o mais importante. Mais importante. Tudo. Então, teve aspectos que a gente falou, teve fatores que influenciam. Então, tudo isso você já tem uma base enorme para você começar a caminhar para investir. A gente tem, vamos dizer, 2 tipos de investimento no Brasil que são os mais conhecidos. É renda fixa e renda variável. Como que eu sei que para mim serve renda fixa ou renda variável? Vai depender do seu estilo de investir. Cara, renda fixa é uma coisa que o rendimento é praticamente certo. É o investimento mais seguro do Brasil, mais do que poupança. Tem o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que garante até, se eu não me engano, 250 mil, né? Então, assim, é seguro também. Por que as pessoas investem na poupança? Aí eu faço uma pergunta, para a gente deixar isso na cabeça das pessoas. Qual investimento é mais arriscado? Tesouro direto, né? Ou renda fixa, ou investimento em empresas? Em poupança. Eu vou te explicar agora. Você acha que se der uma crise, quem que cai primeiro? As empresas, os bancos ou o governo? Cara, as empresas. As empresas. As empresas. Cara, o governo, ele vive em cima das empresas. Então, se o governo está sem dinheiro, ele vai aumentar a taxa, ele vai aumentar os impostos, ele vai... Aí, quando ele está sem dinheiro, ele cria o quê? O Tesouro Direto. Ou seja, a segurança desse tipo de investimento é exponencialmente maior, vamos dizer assim. Exponencialmente maior. Então, por que a pessoa, então, bota na poupança? Se tem o mesmo fundo garantidor de crédito que também... Porque a poupança está ligada ao Estado, ao governo. Aí muitos falam, mas liquidez, eu tiro a hora que eu quero. Mas você tem que saber que ela só rende no aniversário. Sim. Rende abaixo do deixar 29 do dias, CDI, rende abaixo do Tesouro Direto. Então, você tem que analisar isso. Eu não posso dizer qual é o melhor investimento para ninguém. A pessoa tem que entender isso primeiro. Ações. Qual é o problema da ação? Você não conhecer a ação. Será que você conhece aquela ação? Você sabe se ela está endividada? Se ela não está endividada. E aí, você precisa entender de tudo isso para investir. A longo prazo, o crescimento daquele setor é legal? Tem uma projeção de crescimento? Isso você pesquisa na internet, você consegue ver, simples. Beleza, é um setor que tem muitos problemas, tem risco grande de cair. Existem transmissoras que têm contrato, transmissoras de rede elétrica, que têm contrato de 30 anos. Elas são quase uma renda fixa dos investimentos em ações. Né? E tem várias empresas, tem empresas do agro que está vindo para essa área, né, Theo? Tem do agro também. Então, do agro também tem os seus problemas. Todas as empresas têm os seus problemas. Existem empresas mais sólidas em questão de variação e tem empresas que, a empresa tiver um potencial maior de crescer, tem um potencial maior de descer também. A maioria das empresas são assim. Tá, mas esse pequeno investidor, esse cara que ganhou 40 mil, né? Vamos entendi. Na sinceridade, esse cara tem condição de, por exemplo, te contratar para você direcionar ele em relação ao investimento, contratar a Omiev, né? Ou ele realmente tem que ir lá, tem que estudar e tal. Como funciona esse ambiente, esse clima? Principalmente para a galera pequena, que tem uma graninha ali e que quer, de certa forma, multiplicar. Entendi. Então, a Omiev, ela é uma consultoria que vai te mostrar como funcionam os investimentos. Para você investir, você vai precisar de um corretor. Mas onde entra a Omiev nisso? Então, a gente está numa novidade que é preparar você, por exemplo, você quer investir. Eu vou preparar você para investir esses 40 mil de forma correta. Não colocar em risco a sua vida financeira. Entendi, então, a gente vai te preparar antes. Fundo reserva. Porque você já está falando de investimento. Eu ganhei 40 mil. O seu fundo reserva você tem? Sim. Você tem que investir em coisas que vão te dar uma liquidez e que te dá um retorno também. Ou seja, poupança. É um ciclo virtuoso, né? Você tem que fazer um giro até para não pulverizar e não se perder, né? Porque o que acontece nos investimentos? A pessoa pega esse dinheiro, 40 mil, e investe numa empresa ou investe numa renda fixa que só pode tirar quando vencer. Aí tu tem um problema, tu tem um sinistro. Cadê seu fundo reserva? Aí, olha só, tu vai usar o cartão de crédito,
que você paga 15% ao mês em média. Então, tu usou o cartão de crédito, você não vai ganhar investimento nenhum 15% ao mês, cara. Então, você está perdendo mais de um lado e achando que está ganhando do outro. Então, precisa primeiro, a OMIEV te ajuda nisso, a te estruturar e te mostrar, ó, 50, 30, 20, isso vai para isso. Você precisa estruturar isso para partir para o investimento. Investir, você pode entrar numa corretora e lá mesmo eles vão te dar opções de investimento. Só que a gente vai te preparar para saber qual é a melhor forma de você investir. Quais são as empresas que combinam com você. Por quê? Você precisa entender como funcionam essas empresas. Isso é bacana. E até fazer um passo a passo, né, daquilo que você quer. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, né? Eu ganhei uma graninha uma época, joguei no CDB. E aconteceu exatamente isso que você falou, cara. Apertou um pouquinho, eu fui lá e tirei, cara. Não tinha liquidez. Tem CDBs de liquidez diária também. Não, mas eu botei naquela um pouquinho mais longo. Mais longo, não pode tirar. Perdi, cara. Então, é o que eu tô te falando. Você perdeu a oportunidade de não pagar os 15%. Porque às vezes você pega um empréstimo e paga 50% em um ano, de repente. Paga uns juros exorbitantes. Então, você não está ganhando. Você perde mais. Você está investido lá, mas aqui você está pagando muito. Às vezes, de 40 mil, você pega um empréstimo de 7 mil, você já pagou mais aqui do que ganhou aqui. Então, esse é o problema. Pô, que bacana você ter vindo aqui hoje. Eu vou te fazer um pedido. Cara, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Cara, quando o papo é bom, legal, passa muito rápido. Muito bom mesmo. Mas pedido que eu te faço, vamos marcar para você voltar aqui, cara. Vamos sim. Acho que você tem muito mais que ensinar, muito mais que impactar. Eu legal. aprendi muito, tenho certeza que essa galera que está em casa também aprendeu. E eu vou te fazer um outro pedido, né, para você deixar aí os teus contatos para essa galera tem alguma dúvida, porque pode ser que eles venham me perguntar. Eu não sou especialista nisso, eu sou o cara que gosto de aprender e gosto de praticar, como vou praticar algumas coisas que você me ensinou. Mas como é que o cara faz para te encontrar, para tirar uma dúvida? Você cobra para tirar dúvida na consultoria, uma coisa bem tranquila? Explica pra gente como funciona. Então, para tirar dúvida, cara, quando tiver uma dúvida que seja simples, a gente tira, não tem problema. A gente é bem aberto, né? A gente é bem democrático nessa parte. Mas assim, tem coisa que você precisa, cara, agir. Porque quanto mais tempo você vai deixando... Às vezes o cara tá endividado, o cara fala, pô, não vou fazer uma consultoria que é muito cara. Mas existem consultoria que são para iniciantes que estão endividados. Então, a gente criou esse serviço que não tem, cara. Então, o cara não tem que cobrar caro para ser bom, não. Eu tenho que te mostrar valor, eu tenho que mostrar que você consegue, eu tenho que mostrar isso na prática e você conseguir sair do endividado. Claro que 80% é de ação e 20% da nossa educação. Correto. E ajuda na consultoria e te mostrar. Então, assim, você precisa disso, de agir. Então, quanto mais você vai deixando para frente, maior a bola de neve negativa vai aumentando. Então, cara, para me encontrar, né, a gente tem um escritório ali na 7 de setembro, né, número 71, 15º andar, você vai chegar lá, tem a secretária, se não tiver, você pode deixar recado ou, né, pedir o nosso telefone que elas passam. Tem nosso telefone também, que é o 97-130-0813, né, daqui do Rio. Tem o nosso canal, que é OMIEV, consultoria, financeira, né, o Instagram da empresa, também é legal, e tem também o canal da Meinvest, que é Meinvesting, com TYNG no final, tá? Que tem coisa boa podcast, ali, cara. Tem tá lá também, né? Tu tá seguindo. Muita coisa boa ali, cara. Legal. Pô. Tem muita coisa legal, tem muito ensinamento que a gente passa, cara, ensinamento. Agora, qual é a diferença de você aprender e não aplicar? Se você aprende e não aplica, você não aprendeu nada. E quando você aprende e aplica, aí já é outra diferença. E a gente pode ajudar vocês nessa parte de aplicar, né? De começar a colocar para funcionar essa parte. Eu tenho certeza. Isso é muito bacana. Isso é bacana. Então vamos finalizar. Deixa uma mensagem bacana. Você é um cara do bem, deu para perceber. Legal. Deixa uma mensagem bacana. De repente o cara tá no olho do furacão, tá endividado, ou não, o cara tá bem, mas ele quer melhorar, né? Eu queria que você finalizasse com chave de ouro, deixando uma palavra positiva. Essa aqui. Essa aqui? Tá bom. A galera aqui que tá te ouvindo, tá atento no que você tá falando, e eu tenho certeza que talvez uma palavra tua agora
pode mudar a vida de centenas, talvez milhares de pessoas, cara. Sim. Bom, eu vou deixar uma palavra para você que está endividado e não sabe o que fazer. Bom, a primeira coisa a fazer é você, eu sempre falo isso, é sentar numa cadeira, relaxar seu corpo e seu pensamento. Por que eu falo isso, cara? Isso tem um fundo psicológico muito grande. Por quê? A maioria das pessoas endividadas, elas tomam as atitudes piores. Eu estou endividada, vou lá no banco, renegocio. Tu vai pegar mais juros e vai aumentar a sua dívida. Então, pense, busque conhecimento. Porque não adianta, eu não posso dar uma frase aqui impactadora pequena, mas busque conhecimento. Primeiro, pare, pense, depois você começa a agir. Porque se você agir para depois pensar, vai ser difícil. E você que tem uma vida equilibrada, não tem dívida, né? Comece a estudar essa parte também de investimento. Mesmo às vezes você não tem dívida, mas organiza suas finanças de forma errada. Comece a organizar. Então, isso é a chave, é a organização. Primeira coisa, planejamento. Planeje a sua vida. Quem não planeja não chega em lugar nenhum, né? Tem o gato de botas, né? Quando pergunta para ele, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você for para o buraco, né? Tem uma frase, posso falar essa frase que eu acho muito legal. Quando você está cavando no buraco, a melhor coisa você fazer é parar de cavar. Então, essa frase já diz tudo. Porque quanto mais você cavar, mais para baixo você vai, mais buraco você vai se enfiar. Então, cara, vê para onde você está indo. Às vezes, aquele segmento que está indo não é legal. Então, é isso. Caraca, você é muito fera. Valeu, irmão. Obrigado aí. Demais, Tamo tá? junto. Muito prazer em te receber. O prazer é tudo meu. Você que está aí nos dando a nobreza da tua atenção, muito obrigado também. E eu quero também te fazer um convite. Você tem uma história bacana, você tem um legado, você quer apresentar isso para o mundo, entre em contato com a gente, senta aqui na cadeira com a gente. Eu tenho certeza que o Power Talks é isso, é para impactar vidas, é para incentivar pessoas a melhorar, incentivar pessoas a crescer, incentivar pessoas a sair do lugar comum e a sentar com príncipes e princesas. E você nasceu para isso. Então, e não deixe os problemas, as dificuldades, as lutas te fazerem parar ou te fazerem retroceder. Pelo contrário, avance, porque ainda há muito território a ser conquistado. Muito obrigado pela tua atenção. Te vejo aqui no nosso próximo programa, Power Talks, com muito prazer, e vamos avançar juntos.